Pessoal, então eu fiquei de fazer o restante do material com vocês e como a maioria do pessoal não entra na sala e hoje eu tinha que mandar enviar material, tem que enviar uma vez por semana, vocês vão verificar aí na página 35, tá? Se trata da questão de utilizar de saber a diferenciação entre a linguagem, língua e fala, tá? Eu coloquei para vocês, vou colocar um texto aí para vocês, e esse texto está explicando o que é linguagem, língua e fala, a diferença entre um e outro, tá? Eu só vou fazer um apanhado, que a linguagem, ela é universal, ela é bem extensa. Então, qualquer lugar que você for e você conseguir se comunicar, tanto por gesto como por palavras, você está fazendo uma linguagem. É tanto que os dois tipos de linguagem que existem são dois, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que vocês já estudaram e também eu coloquei aí no texto, tá? No caso aqui, a gente tá vendo esses dois tipos aqui são linguagens, tá? Tem a linguagem não verbal e a linguagem verbal, ok? Linguagem verbal porque é escrita e a linguagem não verbal porque só tem a imagem. Eu tô correndo assim porque meu celular tá sem espaço e qualquer hora ele desliga, tá, pessoal? E já a língua, ela é diferente, ela é por comunidade. Uma certa comunidade fala uma língua e todos se entendem, só que só entre eles, como é o caso, por exemplo, qual é a língua que se fala no Brasil? A língua brasileira. Se você for para a Inglaterra, por exemplo, você não vai falar o brasileiro, lá a língua é o inglês. Então, cada espaço, cada comunidade, cada país tem a sua língua, tá? Então, ele se entende como comunidade. Depois tem a outra, que é a fala. A fala já é muito menor ainda, porque é individual. O ser escolhe a forma que ele quer falar, mesmo morando dentro de uma comunidade, a gente escolhe a maneira que quer falar, ou dependendo da situação, a gente também a fala. Por exemplo, se você está entre cientistas, você obviamente vai falar, você está no meio, você vai falar como cientista, tá? Se você faz parte de um grupo, por exemplo, de surfistas, obviamente você vai falar como surfista. E aí, bro? Qual é? Vocês entenderam? Então, isso é chamado de níveis da linguagem. Vou te citar um para vocês aqui, depois vocês olham lá no texto. Tem, por exemplo, a língua formal oculta, também chamada de padrão. Essa é a linguagem que a gente aprende na escola e a gente precisa usar as palavras corretamente conforme o dicionário, tá? E tem que usar a gramática perfeitamente. Ao contrário da linguagem informal, da qual você fala no dia a dia com seus pais tranquilamente, não precisa a preocupação com a gramática, mesmo a gente usando, ok? E aí a gente viu aqui um texto totalmente, na outra página vocês vão fazer a interpretação e vai ver que aqui tem um texto totalmente verbal. E a gente pulou direto daqui para a página, porque aqui a gente já fez, a gente foi direto para a página 41, tá? Onde a gente vai aproveitar lá a linguagem verbal das duas imagens que temos lá na outra página e vamos utilizar essa ideia do cartaz lá atrás, mais um link que eu mandei para vocês com todas as ideias que tem sobre doação de sangue, da qual nós vamos utilizar para formular um texto, tá? E aqui, para você formular um texto, seria legal se você começasse a fazer um planejamento. E aqui eu tenho para vocês na página algumas perguntas prontinha para esse planejamento, tá? São 6 questões. E se você for... também, vocês vão ter que ir até a página... deixa eu procurar aqui, gente, que a gente faz aqui e esquece de colocar a página. Coloquei no texto, mas não coloquei na página. Ai, Jesus. Cadê, gente? Socorro. A professora de vocês tá passada já. Nada funciona, celular não funciona, não tô recebendo mensagem pelo WhatsApp porque tá falido. Peraí. Tem. Calma aí, o celular não desliga ainda não, que eu tenho que terminar de explicar aos meus alunos.
Nossa, meu Deus do céu. Qual é a página, senhoras? Não quer aparecer, mas eu vou explicar para vocês, tá? Todo o texto ele é feito de 3 partes, ok? A primeira é a introdução, onde você coloca sobre o tema, sobre o que você vai falar, sobre quem. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Dessas 3 perguntas, a e a B, você pode respondê-las e já colocar como primeiro parágrafo, que é o parágrafo introdutório, da onde você vai colocar suas primeiras impressões sobre o que é doar sangue e ser um ato de amor. Então, você vai fazer o primeiro parágrafo com essas duas, respondendo essas 2 questões. Aí tem a segunda parte de um texto, é chamado de desenvolvimento, onde você coloca dados, exemplos, busca uma verdade em cima e o que está acontecendo. Então, você vai procurar no texto dados, porcentagem, o que acontece se alguém doar sangue, por que precisa doar sangue, etc. Então, é a resposta, se você vai usar a resposta da C, da D e da E para compor ao seu desenvolvimento, que geralmente vai dar de umas 10 linhas, de 8 a 10 linhas, respondendo essa questão para que formule um texto. E, por fim, temos a última parte de todo o texto, que é chamada de conclusão. A conclusão é o momento em que você pode sugerir uma maneira fácil para que você possa fazer parte da doação de sangue, tá? Você vai sugerir, como é que eu posso doar sangue? O que o sangue vai fazer por outras pessoas, ok? Depois de você responder essas questões, formular o texto, você vai passar a limpo, observando se está correto, se tem a pontuação, pontuação e acentuação, ver se tá o texto bonitinho no parágrafos correto, aí passa limpo de caneta e envia para mim, que ainda dá tempo de vocês eu colocar como nota para vocês, ok? Força aí e até mais!